renova minhas forças. Na, 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 na. La, 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 ya, la, ya, la, ya. La, 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 ya, la, ya, la, ya. Confesso, te deixei de lado, mas hoje reconheço que fiz tudo errado. Escolhi meu próprio caminho e mais uma vez não te dei ouvidos. De todas as pessoas que eu podia contar, só você ficou aqui pra me ajudar. Me perdoa, Pai, quer recomeçar. Estou aqui pra te falar. Eu sei, me perdi, meu coração vou te entregar. Prometo não te decepcionar. Renova minhas forças, quero viver uma nova vida. Glória a Deus, que lindo louvor. Obrigada, Amanda. Obrigada por esse louvor lindo. Quem que vai fazer a oração inicial hoje? Eu faço. Então vai, vamos lá, Breno. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, por a gente ter a oportunidade de estarmos aqui com amigos, com tias que cuidam pela nossa vida, por estarmos no caminho de Deus, que se alguém daqui não tiver a família inteira convertida, que possa converter a família, que a gente possa sempre estar aqui unido nesse momento bom de comunhão, que nunca falte recurso nem provisão na casa de nenhum dos que estão aqui, dos familiares dessas pessoas, papai. Abençoa nossa semana inteira, que as aulas voltem ao normal, que essa pandemia acabe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem gente nova no grupo? Tem pessoas novas aqui? Opa! Quem que é a pessoa nova aqui para a gente conhecer? É alguma amiga tua, Mari? Quem que é? Conta para nós. Abre o microfone. É a Evelyn. Oi, Evelyn. Vamos ver se ela consegue ativar o microfone dela. Oi. Oi, tudo É que eu tô bem? um pouco gripada, daí minha voz tá meio estranha. Prazer, tudo bem? Seja bem-vinda ao Tommy Jean. A gente se encontra aqui todas Obrigada. as quartas, às 20 horas. Você é muito bem-vinda aqui no grupo, tá? Obrigada. Tem mais gente nova? Clarice? Paz do Senhor, Olá, tudo bem? Clarice. A paz, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada. Foi a Fabiana que me chamou. Que legal, seja bem-vinda. A Fabiana, ela não está aqui, né? Mas Tá ela ali, que me ó. passou o link. Tá ali? Ah, não vi ela. Ah, oi, eu vi uma outra pessoa, eu falei, ué. Estão juntas ali. Assumir o meu lugar, por causa da idade, dentro da internet aqui. Amém, um prazer estar aqui com vocês. Então, gente, vamos iniciar a nossa mensagem de hoje.
Antes, eu só queria contar para vocês que a gente foi abençoado com uma imagem nova, não sei se vocês viram, com um cartaz novo ali que eu compartilhei no grupo do Talmidim, né? Que uma amiga em Cristo Jesus. A minha internet, vocês estão me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Que me deu um aviso aqui que a minha internet está instável. E nós temos uma amiga em Cristo Jesus, o nome dela é Larissa, ela mora na Holanda. E ela fez esse presente para a gente, que foi aquele cartaz ali que a gente compartilhou, que é esse aqui, né? Que é para a gente compartilhar, que é Cola com a gente, que foi uma frase que a Mari também sugeriu, que eu achei muito legal. E para a gente estar compartilhando ali nas nossas redes sociais do Talmidim, para a gente estar anunciando que todas as quartas-feiras, às 20 horas, a gente está aqui reunindo, né? Para aprender mais sobre a palavra do Senhor. E ela fez isso com muito carinho, muita honra, por isso eu pedi para Sofia orar pela vida dela, né? Para que o Senhor venha abençoar ela. Sofia, você pode orar pela vida da tia Larissa? Posso? Senhor, obrigado pela vida da tia Larissa. Obrigado porque você deu essa oportunidade, ela deu essa oportunidade, Senhor. Obrigado por tudo que ela fez por nós. Peço que você abençoe a vida dela, abençoe a família dela, o lar dela, que dê tudo certo na vida dela. Amém. Amém. Obrigada, Sofia. Gente, hoje a gente vai falar sobre liberdade. Liberdade em Cristo Jesus. Todo mundo tem sua Bíblia? Então, a gente vai pensar o seguinte, né? Se você fosse pintar um quadro ou tirar uma foto de cenas, assim, né? Para pensar sobre liberdade, o que você... qual cena você acha que poderia representar bem essa palavra liberdade? Um bando de pássaro voando na direção do horizonte, uma colina verde com trilhas assim, montanhas, uma pessoa voando de parapente, asa delta, ou uma gaiola vazia aberta, né? Que tipo de imagem assim que lembra a liberdade, né? Eu gostaria que uma de vocês abrisse o texto em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Quem que pode abrir para a gente? Alguém abriu? É que versículo? Capítulo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Abriu? Alguém lê para a gente, por favor? Quer que eu leia? Por favor. Versículo 12, né? Ah, é 9. Peraí. Tô aberto no errado. Capítulo 6, versículo 12. Então, tava todo errado. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Ou seja, né, o que é esse conceito de liberdade? Posso fazer tudo, mas acabo sendo escravo dessa liberdade, né? O que é esse conceito real da liberdade que a gente tem visto? Não ter limite para nada, né? Fazer o que quer, quando quiser, sem dar satisfação para ninguém, isso é ser livre?
Isso é liberdade? Ter o direito de optar sobre tudo, de escolher qualquer coisa? Porque o mundo que a gente vive, as pessoas têm feito isso, né? Fazer muitas escolhas e achar que pode fazer o que quer a todo momento, né? Só que escolher certo vai nos fazer viver em liberdade sem extrapolar, sem fazer essas coisas, né? E escolher errado vai nos levar a uma armadilha que se chama libertinagem. O que é essa libertinagem? É viver a liberdade errada, viver uma liberdade que não se preocupa com o outro, não se preocupa com o que Deus espera de nós, né? Essa é a libertinagem, não existe um meio termo. Ou você vive uma liberdade, que é a liberdade em Cristo Jesus, ou você vive uma libertinagem, que é essa liberdade falsa, um falso engano, que é uma liberdade comprada do mundo. Ou você vive uma liberdade comprada por Jesus, ou você vive uma liberdade oferecida, comprada pelo mundo, né? Então, tem essas duas opções. A gente vai falar sobre essa... eu estou travada ou estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Agora estou ouvindo. A minha conexão está me dando um aviso direto aqui que eu estou caindo. Tá instável, tá dizendo. Não sei se é porque o tempo aqui em Joinville está bem ruim. Eu acho que a minha conexão está... Vamos falar primeiro sobre libertinagem, ok? Quando Deus criou os seres humanos, ele deu para eles a liberdade, que foi quem? Adão e Eva, né? Ele deu para eles ordens e responsabilidades, né? Que fossem cumpridas. Adão e Eva tinham que cumprir algumas coisas. E ali eles garantiriam uma vida livre e feliz no jardim deles. É como a tia Fábio escreveu ali, né? No caso, a tia Miriam. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me tornar escravo de nada. Exatamente. Eu posso fazer desde que isso não me escravize, né? E nesse jardim, eles poderiam viver livre e feliz desde que eles tivessem esse limite, que eles cumprissem as coisas que o Senhor estava estabelecendo para a vida deles, né? De acordo com o que está escrito lá em Gênesis 2, 15 a 17. O que fala lá? Tia Miriam, abre para gente. Gênesis 2, 15 a 17. Tia Miriam está aí? Tia Miriam? Dois, E a nossa 15 a 17. Oi. A nossa internet aqui também está caindo, daí a gente está revisando para todo mundo. Quinze, 17. Gênesis 2, 15 a 17. Olha o Otávio. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Gênesis 2? Eu acho que... Não, perdão. O Senhor Deus... Dois, né? Gênesis 2, 17. do 15 ao 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Ou seja, nessa passagem, Deus explica para Adão e Eva que eles podiam comer de tudo, ou seja, eles tinham liberdade para comer de tudo, exceto
dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, não era para eles comer. Então, eles tinham um limite. O que eles fizeram? Desobedeceram, porque ali em Gênesis, no capítulo 3, eu não vou ler porque ele é extenso, é do 1 ao 24, mas vocês podem e devem ler em casa, né? Do versículo 1 ao 24, vai explicar que eles desobedeceram essa ordem, né? E eles fizeram uma escolha errada. Ou seja, eles aproveitaram de forma errada dessa liberdade que Deus deu para eles, né? Fizeram mau uso dessa liberdade que eles possuíam. E qual foi o resultado da escolha deles? Até hoje nós vivemos essa consequência disso, né? Que é o pecado, viver sobre o pecado, né? E sempre a nossa escolha errada vai trazer uma consequência. Estão me ouvindo? Lá em Gálatas 5:13, vai falar sobre a diferença entre liberdade e libertinagem. Eu vou ler para vocês. Ele fala assim, ó, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Ele fala assim, ó, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, todos os filhos de Deus estão livres em Cristo Jesus. Mas essa liberdade, ela não tem a ver com dar ocasião à carne, ou seja, fazer o que quer o tempo todo. Ah, porque Jesus me salvou, ou porque, né, eu estou livre do pecado, agora eu posso fazer o que eu quero. Ah, porque eu vivo, enfim, agora eu posso fazer o que eu quero, porque a gente não pode pensar dessa maneira, né? A gente precisa pensar no outro, precisa pensar na consequência, naquilo que Deus deseja para nós, né? Naquilo que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas. Essa liberdade, ela não tem a ver com isso, né? Com essa vontade pecaminosa, fazer tudo o que quer o tempo todo. Isso a gente chama de velha natureza, né? Depois que a gente conhece Jesus, que a gente entende o que Ele deseja para nós, a gente precisa ter uma mente renovada. A gente precisa buscar o que é melhor para a nossa vida, né? E aí, nesse capítulo aqui, que fala sobre liberdade e libertinagem, é sobre isso que Paulo fala. Ele está falando para as pessoas que estão aqui no Talmidim, né? Para não usarem essa liberdade que Cristo dá como um pretexto para justificar a sua libertinagem. Para usar a liberdade com responsabilidade. Por exemplo, hoje, todo mundo que está aqui, que tem celular, tem liberdade para acessar o celular. Então, não deve usar o celular com libertinagem. Se aproveitar desse momento para acessar o que não deve, para falar coisa com as pessoas que não deve, para falar com quem não conhece, para ir além do que você sabe que não precisa, né? Isso é libertinagem, porque você vai fazer coisas que não agradam ao Senhor. Isso é libertinagem. E além daquilo que o Senhor gostaria que você fosse. É uma liberdade fora do padrão de Deus, né? Da vontade do Senhor. Então, que tipo de liberdade você quer? A gente chama de liberdade pirata, que é uma falsa liberdade, né? Liberdade fake. Isso é uma libertinagem, é uma falsa liberdade, né? Tem a aparência de liberdade, mas na verdade é pecado. A gente pode dar qualquer outro nome, mas é pecado. Tudo que está fora da vontade do Senhor, tudo que está fora dos olhos do Senhor, daquilo que agrada ao Senhor, é pecado. O que a gente tem que pensar é o seguinte: aquilo que eu estou fazendo, eu gostaria que o Senhor visse? Eu me envergonharia se Ele estivesse vendo? Aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou pensando, eu me envergonharia se Deus visse? Essa liberdade que eu penso que é legal, isso que eu estou olhando, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou falando, eu me envergonharia se Deus estivesse olhando? Porque Ele está.
Ele está olhando. E é isso que eu tenho que pensar, né? Isso é muito importante a gente pensar. Até porque a libertinagem, ela vai além de mim mesmo. Quando eu sempre vou agredir alguém com a libertinagem. Eu penso que eu sou livre, não, porque eu vou fazer isso porque eu quero. Eu sempre vou agredir alguém, ofender alguém, entristecer alguém com a libertinagem. É isso que eu tenho que pensar, né? Então, toda vez que eu pensar que eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu tenho que pensar essa liberdade até onde ela está indo. Livre, livre de que forma? Como assim livre? Porque eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho liderança, eu tenho Deus, né? Então, como assim? Até onde eu posso ir com essa minha liberdade? Com relação às pessoas, ao meu coração, à minha salvação? Porque hoje eu tenho 11 anos, 15 anos, 14 anos, mas daqui a pouco eu vou ter uma vida eterna. E aí, o que que eu vou fazer? Um dia eu vou me apresentar para o Senhor, né? Pessoalmente. E aí é igual, por exemplo, tem uma coisa que é bem fácil da gente conseguir imaginar assim, adolescente que usa droga. Adolescente que usa droga, ele acha que ele é livre para experimentar o que ele quiser. Ah, porque eu posso, eu sou livre para usar o que eu quiser. Só que, na verdade, ele não é livre, ele é escravo. Ele é escravo da droga. Ele não é livre. É a mesma coisa que os adolescentes que ficam com as garotas, né? Ah, que as gurias que ficam, os guris que ficam, eles acham que são livres para beijar. Beija muito, né? Gostam de beijar. Acham que são livres para beijar, só que na verdade, isso lá na frente vira o quê? Vira um pecado de sensualidade, de impureza. Então não é livre, é escravo do pecado. É igual fofoca, zombaria, fala mal das pessoas, né? Você acha que é livre para falar o que quiser, só que lá na frente você vai ver que não. O que você está fazendo é ser escravo de maledicência, de falar mal das pessoas, de ofender as pessoas. De novo você cai num pecado, né? E lá no livro de João, no capítulo 8, versículo 34, ele fala que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Vai virando, né? Uma bola. Então, o engano da libertinagem, ele leva à escravidão. Começa um dia e você jura que é livre. Faz o que quer e não percebe que está ficando preso naquilo, né? Só que Jesus, ele já encarou esse maior inimigo da sua liberdade, que é o pecado, né? A escravidão, ela já foi quebrada na cruz. E você só se submete à escravidão do pecado se você quiser. Não é? E aí, essa foi a opção da libertinagem. E aí nós temos a opção da liberdade. Qual que é a liberdade? Deus sempre desejou que nós fôssemos livres, né? Mas fazer uso correto dessa liberdade. Fazer uso correto da liberdade mostrou ser um dos maiores desafios do ser humano. Desde Adão e Eva, né, que eles demonstraram isso, que é preciso aprender a ser verdadeiramente livre. A gente precisa aprender a ser livre, ou seja, ter esse equilíbrio entre o que ultrapassa essa linha, né, do respeito, da consequência sobre as pessoas. Não dá para ter liberdade sem responsabilidade. Não dá para ficar essa coisa de sem pensar no que vai acontecer, sem pensar na consequência. Porque tudo vai ter uma consequência, tudo vai ter uma consequência, todo nosso ato vai trazer uma consequência, né? Então, a gente precisa sempre pensar nisso. Aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou pensar, toda a minha atitude vai trazer uma consequência. E a verdadeira liberdade, ela respeita os limites.
Então, por exemplo, né, quando ao criar Adão e Eva, Deus deu o livre-arbítrio. Todo mundo fala do livre-arbítrio, né? E assim eles poderiam amadurecer o exercício da liberdade. Então, ele deu o livre-arbítrio, ó, vocês podem fazer o que quiser, tararã, só não pode comer desse fruto. E aí, o que que eles fizeram? Eles tomaram a decisão de comer o fruto. Só que Deus estipulou limites e comunicou a Adão sobre isso, né? Então, se a gente for analisar sobre aquele versículo que a tia Miriam leu, que é lá em Gênesis 2, do 15 ao 17, quem que era a autoridade que concedeu a liberdade e estipulou os limites? Deus. Qual foi o limite da liberdade concedido? Comer de todas as árvores, nananã, exceto do conhecimento do bem e do mal. Qual foi a disciplina para transgressão? A morte, né? E aí, esses são os 3 elementos essenciais para que você possa amadurecer nesse exercício. Então, ele fala autoridade, limite e disciplina. Fala sobre autoridade, limite e disciplina. Ali naqueles 2 versículos ali. Fala sobre esses 3 elementos. Reconhecido a autoridade de Deus, respeitado os limites que ele colocou, e aceitado a disciplina de Deus, aprendendo a fazer as escolhas. Isso a gente tem que trazer para a nossa vida sempre, para ver sobre as liberdades. Ou será que a gente resiste à autoridade, aos limites e à disciplina de Deus e continua reivindicando mais liberdade? Então é isso que a gente precisa trazer para a nossa vida, né? Reconhecer Deus como a maior autoridade da nossa vida, respeitar os limites impostos por Deus, né? Descrito na palavra, porque a Bíblia fala sobre aquilo que a gente pode, aquilo que a gente não pode, até onde a gente pode, né? E quando fazer as escolhas, aceitar a disciplina, se a gente errar, aceitar a disciplina, a correção do Senhor, mudar a atitude. Aonde que eu vou encontrar a correção do Senhor? Fora da palavra também, com os meus pais, com os professores, com os líderes. Eu preciso respeitar essas pessoas. Eles são os limites para a minha vida também, não é? Tem mais uma passagem que a gente pode analisar, está em João. Tio Rony, você quer fazer algum comentário? Olá, tudo bem? Tudo bem. Cheguei agora do serviço, eu vou pegar pela metade aqui só para acompanhar essa galera um pouco. Ó, Mas tá bem, muito bacana esse assunto, viu? Bem bom esse interessante. assunto, né? A gente aprender sobre os limites, saber o que fazer com ele, saber o que fazer com a nossa liberdade de escolha, né? Acho que a partir do momento que a gente aprende um pouco mais sobre Cristo, a gente começa a tomar um pouquinho mais de cuidado sobre as nossas escolhas. É impossível a gente se aprofundar nele e a gente não tomar cuidado em cada passo que a gente vai dar, né? Só a gente não conhecendo ele. Acho que a partir do momento que a gente não lê, não se aprofunda na vida dele, que ele já fez por nós, a gente vai vivendo a vida como qualquer um outro, né? Mas agora, quando a gente se aprofunda verdadeiramente na vida dele, que ele verdadeiramente fez por nós, o que ele sofreu, é impossível a gente viver de qualquer maneira e achar que a gente pode fazer qualquer coisa, né? Na verdade, a gente pode fazer qualquer coisa, mas não nos convém, né? Diante de uma grandeza de tudo que ele fez, de tudo que ele fez, eu acho que é o mínimo a gente retribuir, a gente honrar ele com a nossa vida correta, né? Mas isso aí, vamos deixar correr aí, quero bater Não, mais possível. isso mesmo, é isso aí. Quanto mais de Jesus a gente aprende, mais a nossa vida entra no trilho, né? Quanto mais de Jesus a gente aprende. Então, ali no livro de João, no capítulo 8, do 31 ao 36, ele fala sobre isso também. Ó,
Tá aqui. Disse Deus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Meu Deus, essa passagem diz tudo, né? Em Cristo somos livres, né? E se a pessoa continua no pecado, ela continua escravo do pecado. Por quê? Porque o pecado nos leva a pecar. E a gente não consegue se libertar. E realmente é uma verdade. Você sozinho, você não consegue. Você precisa de Jesus para realmente se libertar desse pecado, desse vício de pecado, dessa continuação de pecado. Um pecado leva a outro pecado. Quer ver um exemplo? Você conta uma mentira. É meio clichê, mas é real. Você conta uma mentira, depois você não consegue, cara, se escapar dessa mentira, você tem que contar outra mentira para cobrir essa. E aí você tem que contar outra mentira para cobrir essa. E aí tem que contar outra mentira para cobrir essa. E daqui a pouco você inclui outras coisas e começa uma bola de neve. Então, é um pecado que começa a te empurrar para outro e te empurrar para outro. E só Jesus para te libertar disso. É uma realidade, isso é uma verdade. Então, é isso que fala, assim, ali no versículo 36, ele fala, né? O Filho de Deus é o único que pode te libertar disso, né? E que capacita a ser livre do pecado, conhecer a verdade. O que é conhecer a verdade? É ler a Bíblia, ler as Escrituras. Quanto mais você lê, mais você entende. Entende sobre o quê? Entende sobre Jesus, sobre a vontade dele, sobre o amor dele. E aí você começa a ser livre, porque você passa a entender mais, né? E sobre Jesus, sobre as palavras dele, sobre nossas vidas, sobre a vontade dele sobre nossas vidas, sobre aquilo que ele gostaria sobre nós, né? Então, a verdadeira liberdade, na verdade, a verdadeira liberdade é ser capaz, em Cristo, de dizer não, né? Não às tentações, aos desejos pecaminosos, porque eu não faço porque eu não quero. Não faço porque eu não quero. Agora, as pessoas, quando elas são mundanas, quando elas estão em pecado, elas não conseguem dizer não. Elas têm que dizer sim, porque elas já estão envolvidas com o pecado. Mas a gente consegue dizer não, porque nós já somos líderes e vitoriosos em Cristo. Eu gostaria de saber se vocês, né, que estão aqui, Gabriele, Breno, Cauã, Evelyn, Sofia, Mariana, Amanda, tia Miriam, tio Rony, se vocês já pediram para Jesus para que ele os salvasse e os libertasse desses pecados. Se vocês já pediram para que ele salvasse do pecado. Já pediu, Cauã? Muito bem. Se vocês não pediram, se vocês sabem que é só fazer uma oração, né? Que a gente pode fazer junto e repetir essa oração. Todo mundo já fez? Todo mundo já fez, está todo mundo livre do pecado, então, que coisa boa! Aleluia! Todo mundo limpinho. Então, eu gostaria de dizer o seguinte. Você quer falar alguma coisa, tia Miriam? Eu falo a beça, né? Eu tô aprendendo aqui também muito, né? E
estava meditando aqui junto e te ouvindo aqui, e realmente a gente tem que prestar atenção, né? Porque aos olhos do Pai nada fica em oculto, né? Porque por mais que os nossos pais não estejam vendo, mas o Senhor lá em cima está nos vendo, né? E a gente vai ter que prestar conta, né? E eu lembrei agora de uma vez que eu estava ouvindo, né, uma pregação e o pastor falou, né, que realmente a gente tem que ter cuidado com o que a gente olha na internet, pois a gente tem uma conta no Google e tudo fica registrado, né? E um dia isso vai aparecer. Então, tudo que a gente olha, a gente tem que vigiar o que a gente está vendo, porque aos olhos do Pai nada fica oculto, né? E entender que nem tudo que a gente tem liberdade e tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. Né? É isso mesmo. É isso mesmo. E eu achei muito forte isso quando eu estava lendo que Adão e Eva, depois que eles pecaram, eles sentiram vergonha de Deus, né? E aí eu fiquei pensando nisso. Então, aquilo que eu faço, será que aquilo que eu faço que eu tenho vergonha de Deus, né? Então, isso também é pecado, né? Obviamente. Então, eu acho que eu preciso analisar sobre isso. Aquilo que eu estou fazendo, se eu tenho vergonha de Deus, eu acho que eu preciso reavaliar isso. Eu acho que eu preciso parar e conversar com Deus e pedir perdão para Ele, de repente conversar com uma tia, sabe? Conversar com uma tia aqui do Talmidim, com o tio do Talmidim, e dizer assim: olha, eu faço algo, ou com o pai, com a mãe, com quem você se sentir à vontade, né? E dizer: olha, eu faço algo que eu tenho vergonha de mostrar para Deus, né? E porque nada que a gente faça, a gente deve se envergonhar de Deus. A gente deve ser transparente com o Senhor, até porque Ele vê tudo, né? Então, isso é muito forte. É muito importante que a gente seja transparente com Deus. Então, enquanto a gente tiver vergonha por fazer alguma coisa, a gente precisa reavaliar isso e conversar com o Senhor e se arrepender disso e mudar a nossa conduta, mudar o nosso comportamento, né? Nossa vida precisa ser transparente com Deus. Essa liberdade não é liberdade daí. Não é liberdade, né? Mas eu quero dizer algo sobre todos nós. E eu gostaria que o Cauã abrisse a câmera, a Sofia, o Breno, a Gabriele, a Evelyn, para a gente finalizar. A gente vai tirar uma foto daqui a pouco. E eu queria dizer algo sobre todos nós. Eu quero dizer que nós somos os Talmidim de Jesus. E o nosso mestre e Senhor é Jesus. E nós somos, sim, livre da escravidão do pecado. Nós escolhemos liberdade com responsabilidade. Seguimos rumo ao alvo. E o nosso alvo é Cristo. Nós escolhemos o governo de Cristo. Escolhemos o lado da luz. E nós não vamos recuar. O nosso governo é de luz, de amor e de obediência. Somos adolescentes do reino. Sabemos quem somos. Somos Talmidim. Amém? Para mim era isso. Tia Miriam quer falar mais alguma coisa? Tio Rony. Esse assunto foi muito bacana. E estava falando aqui, estava me lembrando de alguns textos, algumas coisas, né? E para nós, a gente tem que estar bem claro, tem que ter muito bem claro sobre essa nossa liberdade, de tudo que Cristo fez, né? A gente acha que nós somos salvos quando Cristo morreu, mas na verdade nós não fomos salvos quando ele morreu. Quando ele morreu, nós fomos libertos do pecado, que nós éramos escravos. Então, quando ele morreu, ele nos fez livres. Quando ele ressuscitou, foi quando ele nos salvou. Então, se a gente crê que ele morreu
por nós, se a gente crê verdadeiramente que ele morreu por nós e ressuscitou, a gente tem que crer que a gente está livre. Só que a gente não pode viver com aquela velha natureza. Só que para a gente poder ter uma natureza nova, ter essa natureza de Cristo, não tem como a gente produzir outro fruto se a gente não mergulhar aqui, ó. Não existe como. Porque se a gente tiver com aquela velha natureza, uma árvore, ela vai produzir o fruto que ela nasceu para produzir. E se a gente não mudar a nossa natureza, a gente vai continuar, mesmo sendo livre, mas ainda produzindo somente o pecado. Né? Tu tinha falado ali sobre Adão e Eva, né? E a gente vê, Deus ele não tem problema nenhum com o pecado. Tanto é que ele resolveu em relação ao pecado. Mas nós temos o problema com o pecado, porque Adão ele se escondeu. Ele saiu da presença de Deus com vergonha, com medo, temeu, né? E isso acaba acontecendo quando a gente faz algo de errado. A primeira coisa é a gente se afastar de Deus, ao invés de correr para os pés dele. Então, o problema maior mesmo está com a gente. Por isso que a gente tem que mergulhar na vida dele, conhecer tudo que a gente puder, de tudo que ele fez, tudo que ele faz ainda, tudo que ele ainda vai fazer por nós. Que isso vai ficar muito fácil para a gente ter essa transformação, nos renovar nossa mente. Nós já fomos adolescentes, então a gente sabe tudo que se passa na cabeça do adolescente, ainda mais com a velocidade que é a internet hoje. Então, hoje, quando a gente fala alguma coisa para os adolescentes, não é porque são caretas, vocês não sabem como é que é hoje em dia. Não, a gente sabe. E é por a gente já ter errado tanto que a gente não quer que vocês passem pelos mesmos erros, né? Evitar vocês de ter feridas que nós tivemos e agora a gente luta para curar, né? Por não saber, às vezes, lidar com essa liberdade que Cristo nos deu. E como a Susana falou antes, quem não está em Cristo não tem escolha. Ela vai pecar, porque ela é escrava do pecado. Então, ela não pode produzir nada além do que o pecado. Agora, nós que já somos livres, quando a gente peca é por uma decisão nossa. Então, só para a gente pensar. Obrigada, tio Rony, por compartilhar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Mari? Só queria dizer, quando tu falou ali de que somos talmidim de Jesus, eu fiquei muito curiosa do que significava talmidim, né? Aí eu fui pesquisar no Google. Daí, no Google diz que talmidim significa discípulo e aprendiz, ou seja, somos aprendizes e discípulos de Jesus. Isso mesmo. É que no primeiro dia, eu esqueci que tem gente nova, é verdade, me perdoe. No primeiro dia a gente explicou que talmidim, Talmud, né, significa discípulo, e talmidim significa discípulos em hebraico. Por isso que o nome do nosso grupo é Talmidim, isso mesmo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? É isso? Vamos encerrar, tia Miriam. Você pode orar para a gente encerrar? Sim. Queria agradecer a todos, que foi uma palavra muito, muito legal, muito top mesmo, né? Que a gente não, como disse o Rony, a gente já foi adolescente também, mas a gente todos os dias a gente aprende também junto com eles. Esse é o momento que a gente está aprendendo bastante. Né? E que o Senhor venha estar guardando essa palavra nos nossos corações. Eu peço, Pai amado, Pai querido,